Mas como nós falamos agora, temos as bibliotecas, que eram também lugares onde se guardava toda essa documentação. Mas nada é tão importante, vamos dizer assim, quanto o arquivo. Né? De todos esses que nós citamos, né, centro de informações, né, de documentação, os museus e as bibliotecas são importantíssimos, é claro, mas o principal deles é o arquivo. Né? O arquivo como um todo. Então, de fato, apesar de eu ter a biblioteca, de eu ter o museu, de eu ter o centro de documentação, eu tinha o arquivo, que é o principal deles. Digamos assim, o mais importante. Né? Por quê? Porque é nesse arquivo onde eu encontro as informações. É onde eu fiz uma reunião de tudo que eu precisava colocar. Eu tenho mais cuidado ao armazenar essas informações ali, afinal de contas ele recebe o nome de arquivo, tá? Mas muitos não dão a menor bola para esse lugar. Arquivo. O que é arquivo? Né? Arquivo para mim é arquivo morto. Aquilo lá que é aquelas coisas que ninguém quer saber, ninguém quer olhar, ó, a gente joga lá, a gente até chama de morto porque ninguém quer saber dele mesmo, a gente não precisa. E aí já vamos desconstruindo a ideia. Arquivo morto não existe. A palavra arquivo morto não existe. O termo arquivo morto é totalmente equivocado. Tá? As pessoas usam ele, não que não exista, mas as pessoas usam de forma equivocada. Por quê? Porque o arquivo, gente, ele é algo vivo. Ele não é algo morto. Porque para você colocar um arquivo morto significaria um local onde eu armazeno informações e eu nunca mais vou lá pegar. Eu nunca mais vou lá olhar. E essa é a ideia do arquivo. O arquivo, como um todo, é um lugar onde eu, sempre que possível, sempre que necessário, eu vou lá para buscar informações. Então, se é algo que eu estou sempre precisando ir até ele, não é morto. Muito pelo contrário, ele está muito vivo. Então, usar a informação arquivo morto, gente, é completamente equivocada. Tá? Nós temos arquivo, não existe arquivo morto. Tá? Então, se alguém falar para você, eu fui lá no arquivo morto, você fala assim para ele, você foi ao arquivo, ponto, não existe arquivo morto. Porque a partir do momento que é uma documentação que ela tem vida, que ela serve para ser consultada sempre que você quiser, ela não vai ser morta. Tá? Então, vamos entender o que é o arquivo. Afinal de contas, a gente falou, a gente pontuou, falou muito sobre a questão da importância do arquivo, o que o arquivista faz, mas o que é o arquivo? O que são arquivos? O que são? Para que serve? Essa é a nossa ideia. Então, o arquivo é cheio de vida, como eu acabei de falar, de informação. É útil. Tá? Então, a gente entende que o arquivo é algo que, ao longo do tempo, ele era realmente considerado um arquivo morto, se você pensar. Por quê? Porque, como eu pontuei anteriormente, as pessoas só colocavam as coisas, é um arquivo, jogava lá num porão de qualquer canto, da biblioteca ou de um canto qualquer, da casa, jogava lá e deixava. Então, se você pensar bem, é um arquivo morto, né? Afinal de contas, ninguém estava olhando, ninguém estava lá, não via a importância dessa documentação, não via a importância de se guardar isso e armazenar adequadamente, então jogava-se em qualquer canto. Então, se eu nunca mais vou lá olhar, se eu acho que não tem utilidade nenhuma, então você fala que realmente, se você pensar bem o conceito arquivo morto, para que ocasião onde você não dava nenhum valor para aquela documentação, é válida. Então sim, falava-se arquivo morto. Por quê? Porque eu não tinha a menor vontade de ir lá olhar. Mas a gente percebeu que ele não é nada, né, inútil. Muito pelo contrário, ele tem uma utilidade imensa para a nossa história. Ele tem uma utilidade imensa para a legislação, ele tem uma utilidade imensa para o judiciário, ele tem uma utilidade imensa para a história. Tá? E ele tem uma grande utilidade para a administração. Nós aprendemos a administrar muitas vezes recorrendo e entendendo os erros do passado. Quando você percebe o que um governante fez, por exemplo, e que não deu certo, você recorre àquela informação e pesquisa, você fala, nossa, ele já tentou algo assim. Eu estou pensando em fazer a mesma coisa. Se eu fizer a mesma coisa, ele fez e deu errado, por que agora eu vou fazer e vai dar certo? O que eu vou fazer diferente para que eu não cometa o mesmo erro que ele cometeu? Então, nós aprendemos
quando eu vou lá ver essa informação. Legislação. Os advogados adoram arquivo, gente. A alegria do advogado é arquivo. É quando ele vai buscar nas leis, formas de provar que, olha, o que eu estou falando aqui, eu não fui o primeiro a falar. Olha, nesse caso de fulano contra fulano aqui, ó, aconteceu isso, isso e isso, e a lei ainda permite que seja feito isso, porque não foi feita uma alteração na lei. Então existe uma ressalva nessa lei. Então ele vai achar essas brechas, esses detalhes. Por isso que o arquivo para ele é extremamente importante. Ó, é vivo, para ele não existe arquivo morto. Arquivo é vivo. Tudo que for relacionado à lei, à legislação, desde o começo até a atualidade, para ele é tudo vivo, porque ele tem que saber quais foram as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, o que se manteve e o que mudou. Ele precisa saber como que isso é trabalhado, o que eu posso usar a meu favor para ajudar o meu cliente, se eu estou defendendo alguém. O que eu posso usar a meu favor se eu quero provar que alguém é culpado de alguma coisa, que alguém cometeu algum delito. Eu vou usar todas essas informações. Então o arquivo, ele é vivo e muito vivo. Ele não tem nada de morto. E a parte histórica? Como que eu vou saber como era antigamente se eu não tenho esse registro? Os jornais me trazem essas informações. Imagina que eu sei, por exemplo, como a família real trabalhava no Brasil, funcionava no Brasil, como que ela era, porque o jornal noticiava, falava sobre eles, os eventos, o que eles faziam, né, o que estava se pensando. Tá? Aqui nós não estamos entrando no mérito se o jornal era favorável ou ao contrário à família real. Nós só estamos falando que o jornal pontuava isso. Dom Pedro fez uma declaração tal, falou sobre isso. Então o jornal pontuava essas coisas. Era uma forma de você saber o que acontecia aqui. Então isso tem um peso histórico muito grande. E aí dentro disso você vai pesquisar, vai se informar mais para saber até onde isso é tendencioso ou não, porque querendo ou não, um jornal do Império, ele pode ser tendencioso, mas não é isso que nós vamos entrar aqui no mérito da questão. Nós estamos trabalhando a ideia do quê? Do guardar estes jornais que nos ajudam a entender a história do passado, que nos ajudam a entender o que ocorreu lá atrás, como que era. Tá? Então é importante a gente entender isso. Então o arquivo ele pode ser, né, como eu coloquei agora, traduzido como um conjunto de documentos, ou você pode defini-lo como um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade pública ou privada, por uma família ou por uma pessoa. Então eu tenho um arquivo de uma entidade pública, pode ser o legislativo, o judiciário, o administrativo, ou seja, as prefeituras têm os seus arquivos. Pode ser privado, o meu arquivo, né? É pessoal, a minha vida eu arquivei ali, coloquei todas as informações, tudo que eu quero guardar referente. Pode ser relacionado à minha família, lembra que eu falei que as famílias antigamente tinham todo um acervo relacionado à documentação, também tinha livros, tudo, todo documento relacionado à família. Pode ser relacionado a empresas, né? Cada empresa tem o seu e a gente vai falar depois sobre essa questão, a necessidade das empresas terem um arquivo, que elas precisam ter esse arquivo referente a toda a sua vida, né? Então, seja com a relação com recursos humanos, a relação de vendas, a relação de compras, ela tem um arquivo referente a tudo isso, contabilidade entra aí, ó, administrativo, contabilidade, né, organização da empresa como um todo, então também entra. E eu tenho a questão do quê? Das entidades públicas, que a gente já pontua aí só para frisar, por exemplo, a própria prefeitura, que eu citei agora há pouco, ela guarda toda a sua documentação. Então eu tenho uma prefeitura, um exemplo, que é o público. Eu tenho uma empresa qualquer aí, você pode pensar em qualquer uma, que guarda o seu material. Tenho a família, então a família tal guarda essa informação. E tem o seu, pessoal, você pode guardar. Tá? Então se você quiser guardar sua documentação, né, é um arquivo. Então pode ser um arquivo pessoal, ou seja, suas contas e gastos pessoais, ou pode ser um arquivo referente ao seu trabalho. Vamos supor que você é um contador, você tem um arquivo relacionado ao seu trabalho.
toda a sua parte de contabilidade ali. Você trabalha numa empresa, sim, mas você tem o seu pessoal que está ligado com a sua profissão. Você é um advogado, você tem todo o seu arquivo aqui. Pessoal também, o que você pesquisa, o que você acha interessante, o que você guarda. Você tem um arquivo próprio, que esse arquivo é o seu pessoal. Então, o arquivo, conjunto de documentos produzidos e acumulados. Também é o órgão de documentação responsável pela guarda. Então, ou seja, o arquivo também é um lugar onde você guarda. Então, olha lá, arquivo é o conjunto de documentos, mas também ele é definido como lugar onde você guarda isso. Então, eu vou ao arquivo. Olha bem, eu vou ao arquivo buscar um arquivo. Tá? Então, o lugar onde você guarda também recebe o nome de arquivo. Então, quando você coloca assim, ó, lá na biblioteca tem um trecho escrito assim, arquivo, é o local onde as informações, as documentações foram guardadas, foram conservadas. Então, é o lugar. Tá? Então, local é arquivo e o que você coloca dentro dele também é arquivo. Coincidentemente, o nome é semelhante. Então, qual é o objetivo desse lugar? Ele tem o objetivo de conservar, ajudar na acessibilidade das pessoas a esses documentos, organizar de forma adequada toda essa documentação, né? Por isso que ele está ali, a finalidade dele é essa, é trabalhar a organização e a acessibilidade de todas as pessoas a essa documentação. Seja uma documentação pública, seja uma documentação privada, empresas, ou seja familiar ou pessoal, como eu pontuei agora. Então, local também, o local propriamente dito, como eu acabei de pontuar anteriormente, ele é chamado de arquivo também. Então, se você for entender em linhas gerais, o arquivo é um conjunto de documentos criados, recebidos por uma organização. Lembra? Pública. Por uma empresa, uma firma? Ou por você. Então, quando você cria documentos, você recebe documentos, e aí você precisa guardar esses documentos, você está criando o seu próprio arquivo. Quando você recebe e você cria documentações e você precisa armazenar de forma adequada essa documentação, você está criando o seu arquivo. Olha que interessante. Então, qualquer pessoa tem o seu arquivo. Eu tenho um arquivo pessoal, você provavelmente tem também. Tudo que você foi guardando ao longo da sua vida até o momento, ele passa a ser o seu arquivo pessoal. Então vamos colocar lá um exemplo bem claro de um arquivo pessoal, por exemplo. A mãe às vezes tem esse hábito. Então quando você é criança, começa a fazer aquelas pequenas coisinhas, lembrancinhas para a mãe, aquelas coisinhas, a mãe começa a guardar. Então ela guarda a marquinha do seu pé, ela guarda uma roupinha que você usou, primeira roupinha que você usou quando saiu da maternidade. Ou ela guarda seu primeiro dentinho, primeira mechinha do cabelo. Então, tudo isso começa a fazer parte do seu arquivo pessoal. Né? Aí o primeiro cartãozinho que você faz para ela quando você vai para a escolinha. Né? Você faz um cartãozinho para a mãe lá, às vezes tem um desenho só da sua mãozinha. E a mãe guarda lá, ela vai arquivando essas coisinhas. Depois você vai crescendo, começa a escrever, ela também vai guardando. Ela guarda às vezes o seu primeiro caderno, a sua primeira atividade, seu primeiro desenho. Então ela começa a guardar todas essas informações. Junta com isso as fotos, olha como o arquivo vai crescendo, né? Junta as fotos, né? Fotos de aniversário, fotos de família, passeios, e aí vai juntando tudo. Olha como seu arquivo pessoal vai aumentando. Então, se você pegar tudo isso que a sua mãe já guardou ao longo do tempo e acrescentar com o que você já tem, que você mesmo está guardando, você vai criando o seu arquivo pessoal. Você pode ter basicamente um arquivo da sua vida, com todas as informações, o máximo de informações possíveis. Então, coisas que para alguns não são tão importantes, mas que para você, como faz parte da sua vida, da sua história, são importantes. Então, é o seu arquivo. Então, são documentos criados ou recebidos. Então, a mechinha de cabelo que a sua mãe guardou, você nem imaginava que ela tinha guardado isso, mas faz parte da sua vida. Você fala, nossa, olha aqui uma mechinha de cabelo quando eu era criança, eu não sabia. Meu cabelo era assim, olha que legal, era dessa cor.
tá? Porque às vezes você não tem fotos de todos os momentos da sua vida ali. Então você vai arquivando essas coisinhas e guardando. É o seu arquivo pessoal. Dentro disso, depois tem o arquivo de documentações, tem o arquivo de contas, aí conforme você vai crescendo, você vai acrescentando outros arquivos. Mas esse aí é somente seu, é o pessoal. Então, o arquivo é tudo que eu crio ou recebo. E aí eu vou montando esse arquivo. Pode ser para contar a história da minha vida.